Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. E você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos. Por quê? Porque não deixaram as crianças irem até Jesus. Porque eles estavam impedindo, eles estavam repreendendo. Criança é criança, né? E naquele tempo de Jesus, a criança não podia, como hoje, muitas coisas, né? Tinha ambientes que as crianças não podiam entrar, tinha situações que as crianças não podiam fazer. A criança é uma bênção, o filho para o judeu, para o israelita é uma bênção, porque é sinal de bênção de Deus. Afinal de contas, a promessa de uma grande descendência feita a Abraão está acontecendo aqui, na minha casa, na minha família. Então, uma pessoa que tem vários filhos é a pessoa feliz. Né? Uma mulher que tem muitos filhos é super abençoada. Uma mulher estéril, amaldiçoada. Um homem, um casal estéril é tido como amaldiçoado. Porque o filho e a filha não lhe foi dado, foi negado. Deve ter cometido algum pecado, deve ter feito alguma coisa errada. Era essa a ideia. Mas as crianças também tinham outras restrições. Restrições para andar junto com adultos, restrições de onde podiam ir, onde não podiam ir sozinhas, como existe hoje. Mas quando um rabi, um mestre está ensinando, geralmente quem está perto, quem pode estar ali para ouvir, são os adultos. As crianças ficam mais ao longe, junto com as mulheres e tudo mais. A gente vai encontrar isso, esse tipo de norma, inclusive nas cartas de São Paulo, quando Paulo vai dizer como organizar o culto na igreja que estava começando. Como que as mulheres ficavam em um lugar separado dos homens ainda. Por quê? Porque trazia ainda muito da cultura judaica, da forma de expressão judaica naquele tempo, para os dias de hoje. Com o tempo, a evolução da humanidade, do entendimento e a próprio entendimento daquilo que era a vontade de Deus, as coisas foram mudando e mudando na igreja e no mundo também. A questão de dignidade das mulheres e das crianças. Isso parte muito a partir da fé católica, cristã. Mas naquele tempo de Jesus não era assim. Então, quando aquelas crianças quiseram estar perto de Jesus, os discípulos, sai daqui. Não fica aqui não. Fazem muito barulho, né? Imagina que está tendo uma missa e lá o padre está na homilia e daqui a pouco começa aquele monte de criança perto do altar falando
né? E geralmente o que nós fazemos? A gente sai da igreja. E não estou dizendo que está errado não, viu, gente? Exatamente fazer isso. Mas a questão que Jesus está colocando é outra. Jesus está colocando que, além das crianças poderem se aproximar, ou seja, Ele, que é o Senhor de tudo, faz questão, Ele dá prioridade à proximidade dos pequeninos. As crianças são os pequeninos, por excelência. E na sua simplicidade, na sua fé, na sua abertura de coração, no seu coração de criança, aberto, espontâneo, verdadeiro, tem espaço, acesso ao reino de Deus. Tem acesso ao reino de Deus. As crianças são uma alegria para o coração de Deus. Então Jesus fica indignado quando as crianças são impedidas de ir até Ele. Isso é ensinamento para nós. Quando as crianças querem Deus, e a gente precisa privilegiar que as crianças queiram as coisas de Deus, né? Elas não podem ser impedidas. Cara, tem questão de idade para isso, para aquilo. Tem. Mas Jesus vai ficar com raiva, viu? Jesus vai se indignar se você impedir. Jesus vai se indignar se você, com as suas atitudes, com o jeito como você educa, com a forma como você dá aula, se você é professor na escola, isso e aquilo. Se você, com o seu jeito adulto de ser, impede que a criança esteja mais próxima de Deus. E Jesus nos dá ainda uma lição. Ele diz que se nós, que somos adultos, não recebermos o reino de Deus como uma criança recebe, nós não entraremos nele. Veja que sério. Então, nós temos que dar um jeito de nos adequarmos, mesmo com todas as regras, com todas as formas, e a igreja faz isso, gente. Se você nunca participou de uma missa que para as crianças, né, que tem oração eucarística própria para as crianças, existe uma evangelização própria. É por isso que tem catequese, é por isso que tem várias coisas pensando nas crianças. Talvez você olhe para a sua paróquia hoje, para a sua comunidade hoje, e não veja essas realidades, não veja acontecendo. Mas, gente, vamos trabalhar, né, para isso. Vamos ajudar, ajuda o seu padre, ajuda o diácono que está aí cuidando. Vai você meter a mão na massa, vai você estudar, mas não as impeçais. E vamos pedir a Deus um coração de criança. Porque senão nós não entraremos no reino de Deus. O recado que Jesus está dando para mim e para você aqui é muito direto, muito claro. E olha, a liberdade com a qual as crianças se aproximam de Jesus. Jesus começou a abraçar e abençoou, impondo as mãos. Olha só. E elas foram direto para a intimidade com Jesus. Esse é o coração. Essa é a forma como que Jesus quer que a gente se aproxime dele também. Com liberdade. Sem, no entanto, desrespeitar. Porque a criança, ela não desrespeita o adulto sendo criança. Assim como nós não vamos desrespeitar a Deus tendo um coração assim. É claro que a sua postura de adulto, a minha postura de adulto, vai estar adequada à minha faixa etária, à minha idade. Mas o meu interior, o meu coração precisa se aproximar de Deus, independente da minha idade, mesmo que eu seja um ancião já, com um coração de criança. Porque quem entra no reino de Deus tem que ter esse coração. Só pode entrar se tiver esse coração. É Jesus quem está dizendo. Olha, versículo 15, é uma promessa e também é um princípio eterno.
Em verdade, eu vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, se você não recebe como uma criança, você não vai entrar nele. Aqui é o princípio eterno. E também a promessa. A promessa é o quê? Não vai entrar. E não vai entrar por quê? Porque o coração não é de criança. Meu Deus. Como a gente precisa deixar alguns escrúpulos e regras de lado para ser mais livres, para sermos de Deus. E eu não estou falando de querer mudar regras e coisas da igreja, não. Mas entendendo todas as regras que a igreja nos deu, porque elas estão aí, e sobretudo aquelas que são dogmas e que descendem de dogmas, de sínodos, de documentos, de coisas muito claras, já discutidas na igreja, elas precisam ser observadas e vividas. Mas isso não impede ninguém de amar. Não impede ninguém de ter um coração de criança. Nós é que precisamos nos converter. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, ordens e princípios eternos. Vamos lá. A promessa de Deus está no versículo 15. A ordem está no versículo 14. E o princípio eterno está nos versículos 14, aí você pode colocar 14b, né? E 15. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que somos chamados a anotar e lutar para viver. Vamos cuidar melhor das nossas crianças, dos nossos filhos. Vamos gastar mais tempo falando de Deus para eles, incentivando-os, rezando com eles, tirando das mãos e dos olhares deles as tentações deste mundo que são jogadas nas telas, pensadas para pegar, tragar o coração das crianças. Vamos proteger os nossos filhos e filhas do mal, porque o reino de Deus é para quem é como eles, não as impeçais. É novo aqui no canal? Quero convidar você a se inscrever para participar conosco, porque nós fazemos o estudo da Palavra de Deus todos os dias com este método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, nosso querido fundador da comunidade Canção Nova. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações importantes para você. Visita lá, não deixe de ver não, viu? Você não vai se arrepender. E no final deste vídeo eu vou deixar a playlist para que você possa assistir o vídeo e aprender o método como que ele é feito, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.